Boa noite a todos os presentes, que a paz de Jesus possa nos iluminar, como também aos internautas que nos acompanham neste momento. Um dos maiores entraves da nossa existência e da nossa evolução é o apego. Poderíamos perguntar quem de nós aqui é apegado a algo, a alguém. E aí, talvez nós tivéssemos respostas variadas, mas ao mesmo tempo houvesse algo em comum. Porque ainda todos nós somos por demais apegados. E em Lucas nós temos, quando Jesus nos diz lá, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo o quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus pronuncia essas palavras, Ele está nos a convidar a desapegar, a renunciar a tudo que nos aprisiona, a tudo que nos faz emperrar, a tudo que faz emperrar a nossa evolução espiritual. Porque para segui-lo, é preciso então deixar algo que nos aprisiona, que pode ser um passado, pode ser a nossa beleza, ao culto ao nosso narcisismo. Enfim, existem vários tipos de apego. E Jesus, como um terapeuta por excelência, ele lia a alma humana e ele conhecia por demais a alma humana. E sabia da necessidade que todos nós temos de nos desapegarmos, principalmente àquilo que nos faz mal, que nos emperra o processo da evolução. Nós estamos estagiando ainda no nível em que nós vivemos no planeta Terra e somos e precisamos, obviamente, da matéria para sobreviver. Precisamos de estar aqui para sobreviver e lidar com a matéria, com os bens materiais, com as emoções, com os sentimentos. E aí, como nós nos situarmos diante daquilo que nós consideramos como sendo desapego. E como desapegar-se daquilo que nós mais desejamos, daquilo que nos mais causa paixão. O que será que faz com que o homem deseje algo aqui externamente, que faz dessa exterioridade algo tão constitutivo na sua vida que ele não pode viver sem? Não pode viver sem um computador, não pode viver sem um celular, não pode viver sem um carro, não pode viver sem o próprio culto à beleza física, não pode viver sem alguém ao lado, não pode viver sem tal ideia que o aprisiona. Como nós ainda lidamos com tudo que nos cerca, com essa exterioridade desse mundo, o qual Jesus diz para que nós possamos escolher primeiro as coisas espirituais. E nós vivemos nesse mundo para lidar com esse mundo e viver no mundo e não ser do mundo, eis a proposta de Paulo, e nós não sabemos ainda como lidar com as ilusões da vida, com aquilo que nos aprisiona, com o que nos faz cada vez mais aprisionados a ideias, a pessoas e a coisas. E um dos apegos é a matéria, a própria matéria. A matéria, quantos de nós aqui, se fôssemos fazer hoje uma revista no nosso armário, no nosso guarda-roupa? Quantas roupas estão lá que nós nem usamos mais e deixamos guardadas? Sapatos os mais diversos. Muitas vezes nós guardamos aquela roupa e dizemos, quando eu emagrecer, eu vou voltar a usá-la. E aí vão passando-se os anos presos a aquele objeto. Ou outros ficam presos ao carro e quando compram, ninguém pode entrar nesse carro. Foi comprado este ano, tudo deve estar ali, né, conforme foi comprado e até deixa, né, revestido com plástico. Nós usamos as coisas, obviamente nós vivemos nesse mundo, mas como lidar com as coisas,
Apego às emoções, aos sentimentos, ligado aos nossos sentidos físicos, aos desejos, às pessoas. Se nós partirmos do pressuposto de que nós estamos aqui estagiando, passando um estágio, uma temporada nesse mundo, que nós somos seres eternos e viemos aqui apenas nessa escola para estagiar, que somos seres crísticos, muda-se completamente a concepção de vida e muda-se completamente o valor que se dá às coisas, às pessoas, aos sentimentos. Isto não quer dizer desapegar, não quer dizer indiferença. Porque aí nós podemos achar que esse desapego de indiferença, muitas pessoas são indiferentes, não quer saber do outro, não quer se relacionar com o outro, tem uma vida social bastante restrita. Isso não quer dizer desapego. O desapego é muito mais profundo, a ideia de desapego. E aí, nós temos também apego aos vícios, a insatisfação conosco mesmos e com o mundo, que desenvolvemos a nossa baixa autoestima, e por desenvolver essa baixa estima, nós então não conseguimos ou nos prendemos a determinados vícios, quer seja acreditando que nós não somos capazes de realizar feitos que delegamos apenas ao outro e por um processo de inveja, nós nos limitamos dentro dos nossos talentos. Nos fechamos nos nossos vícios, que por sua vez também gera o apego ao ego. Ao ego, que são apego às ideias, aos conceitos, às crenças limitantes. Quantos de nós não somos ainda apegados às nossas crenças do passado, que muitas vezes, por sermos educados muitas vezes rigidamente, não abrimos nossa mente para ideias novas, inovadoras, que venham acrescentar a nossa vida. Ficamos apegados a um passado, a crenças, às pessoas, e nos deixamos então como se fosse num casulo, acreditando que não podemos voar e nos transformarmos borboletas. Ficamos nesse estágio de larva, no processo que não passa de transformação, porque a exigência, ou nós mesmos, como foi lido agora na mensagem de Emmanuel, é necessário que o joio, quer dizer, que o trigo conviva com o joio. A representação do joio é exatamente as nossas limitações, os nossos vícios, o nosso ego. Pode ser representado. É o mal que ainda habita em nós. O mal é necessário, ele é necessário dentro de nós para que possamos enxergar, trabalhar, sabê-lo integrá-lo, que é a nossa sombra, numa terminologia que Joana de Ângeles usa, para poder, então, crescer o trigo que existe dentro de nós em meio ao joio, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos vícios, porque somos ainda limitados do processo de evolução espiritual. Nós ainda estamos apegados às coisas, às pessoas, aos sentimentos. E por isso mesmo, esse joio que faz nos crescer, que faz nos despertar para uma vida nova. É necessário, então, esse estágio, para que possamos, então, chegar à conclusão de que esse mundo é passageiro, de que tudo isso é transitório, de que não existe lugar ocupado por esposo e esposa neste momento, mas que somos seres espirituais que galgamos para uma evolução e perceber o ser humano na sua totalidade. Nós ainda nos limitamos a nossos familiares como se bastasse apenas, e aí é quando nós chegamos a achar que aqueles que amor é apego, e nós vamos chegar à conclusão que não é. E aí são aqueles que nos convivem mais perto de nós, os nossos familiares, que nós desenvolvemos um apego muito grande e não queremos, inclusive, aceitar os processos de perdas naturais, da impermanência da vida que nós
estamos estagiando nesse planeta Terra. A transitoriedade que é desapegar-se, porque todos nós vamos um dia passar desse estágio de evolução, obviamente, e vamos habitar outros mundos. Vamos chegar a um estágio em que vamos ter que dizer adeus temporariamente para habitar um outro mundo. E enquanto estamos aqui nessa existência, vivenciando com o outro, é nessa percepção com o outro que nós vamos, a pouco e pouco, identificando quem somos nós. E é nesse processo de autodescobrimento que vamos encontrando a capacidade de, aos poucos, nos desapegarmos. E nós fizemos, geralmente, quando nós vamos falar sobre um tema, nós procuramos, durante a semana, vivenciá-lo, ou pelo menos tentar colocar em prática o que nós vamos falar. E começamos pelo nosso guarda-roupa. Fizemos uma revista no nosso guarda-roupa, colocando as peças de roupas, veja bem, que até que gostávamos, porque exatamente nós nos apegamos àquela peça de roupa que parece ser, né, a mais adequada para mim. E para a gente não quer doar. Fazer esse exercício daquilo que você mais aprecia e doar é um exercício de desapego. Começando a cada dia, se não consegue, pelo menos a cada dia fui tirando uma roupa que não usava e doando, fazendo doação. Essas pequenas coisas que nós procuramos desapegar, que é mais fácil, é fácil. Desapegar principalmente daquilo que você não quer mais, mas daquilo que você gosta, daquilo que você ainda tem um apreço. É um pouco mais difícil. E exercitar isso é um passo que nós vamos dando na nossa evolução e na nossa libertação espiritual. Portanto, esse apego às pessoas. Normalmente, nós somos muito apegados ainda, se não às coisas, mas às pessoas, quer seja um filho, né? Principalmente quando ele vai morar em outra cidade, para ver esse desmembramento, ou quando se casam, que aí os pais começam então a perceber que, como Khalil Gibran diz, os filhos não são vossos filhos, né? Mas eles vieram, quer dizer, deixa voar, deixa ir. Os filhos não são vossos filhos. Eles precisam viver também. Passar por experiências que você não vai poder tolher na vida, nem controlar. Nós queremos controlar o curso da história dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, do nosso esposo, da nossa esposa. Nós queremos aprisioná-los como uma forma de permanecer no amor, naquilo que nós consideramos ser amor. E amor não é apego. Então, nós até nos conversávamos outro dia com um amigo que tinha uma namorada. E ele chegou para ela, né? Ela perguntou, você me ama? E ele, muito sincero, muito autêntico, disse, não, eu sou apegado a você. Isso foi um passo, obviamente, né? Ela não... Essa foi a causa, então, dela não querer mais, e acabou o namoro, por isso. Ela acabou o namoro, e ele estava, obviamente, querendo isso mesmo, porque ele estava apegado, ele notou que estava apegado, ele não a amava, ele estava usando-a para satisfazer tão somente aos seus desejos sexuais, ou comodismo, ou enfim. Muitas vezes a gente não quer aceitar o término de um ciclo de vida. Isto não quer dizer, minha gente, que nós deixemos as pessoas por qualquer motivo. Mas existem fatos que ocorrem, que nós não percebemos, e aquilo está nos fazendo mal. Está nos trazendo mal. Relacionamentos que acabam, muitas vezes, em brigas, em mortes, até em homicídios. É preciso, então, perceber, numa relação de respeito, até quando eu posso ir e até quando eu deixo
deixar ir, quer dizer, desapegar-se daquilo que te faz mal. Dar prioridade a si, amar-se. Porque a felicidade está dentro de nós no processo de evolução. Isso não quer dizer não compartilhar com o outro. Mas desde que esse outro cause mal ou não queira evoluir, existe, então, a recomendação do desapego. E para nos libertarmos desse apego, precisamos nos conscientizar de algo. Que algo é esse? Que o ser humano, nós somos ser humano, a coisa mais linda do mundo. Linda expressão da criação divina. Todos nós somos expressão da criação divina. E a consciência crística é inata a nós mesmos. Essa consciência crística vai nos apontar que nós, tudo que nós buscamos, absolutamente tudo, começa dentro de nós. Isso não é egoísmo. É autodescobrimento, é autoencontro. E aí nós não vamos temer absolutamente mais nada. Não temer os processos de perdas, porque nós somos inteiros. Nós não precisamos de outra banda para viver. Obviamente que nessa compartilhar com o outro, nós precisamos evoluir. Por que a gente não consegue encontrar a felicidade naquilo que nós projetamos para o futuro e para o outro? Nunca. Absolutamente nunca. Porque nós não encontramos ainda dentro de si a capacidade de amar-se e de desapegar-se do joio que ainda permanece dentro de nós. Num cultivo de um terreno em que nós mesmos plantamos esse joio ao lado do trigo, ao lado do nosso viver. E nós somos os responsáveis por esse joio ainda permanecer dentro de nós. Portanto, desapegar-se é preservar a alma livre. Preservar-se a alma livre das coisas exteriores, libertando-se das paixões que nos aprisionam. Isso quem nos diz é Hamed no livro Os Prazeres da Alma. E nos lembramos do próprio caso do moço rico, né, que, na verdade, Jesus o chamou e diz: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro nos céus. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Mas o moço rico, ele queria seguir a Jesus, assim como nós queremos seguir a Jesus. Mas é preciso ver, nós ainda estamos presos às nossas, né, presos às nossas ideias, presos às pessoas, às coisas. E o moço rico, ele era muito rico, ele tinha muitos bens, e ele não conseguia, naquele momento, se desvencilhar de toda a sua riqueza material. E por isso que Jesus propõe ele vender tudo o que tem, mas aí ele pensa no que havia conquistado, ainda preso àqueles bens, ele não estava preparado para seguir Jesus. E aí, no livro Diretrizes para o Êxito, Joana de Ângeles vai nos falar sobre a questão do apego e libertação. Ela faz fazer uma análise dessa relação ou da necessidade de nos despojarmos de tudo que pese negativamente na nossa evolução espiritual. Ou seja, a gente tem que procurar desapegar-se de tudo que vem entravar a nossa evolução espiritual. Quer seja a aflição, o estresse, a ansiedade exagerada do culto ao corpo, à juventude, enfim, tudo que nos aprisiona. E a transitoriedade que esta vida ela vai colocar como sendo, não é, as ilusões, que muitas vezes nós, pela ânsia da posse, nós nos deixamos envolver e aí não nos desapegamos. Portanto, não devemos, de forma nenhuma, encontrar ou perceber ou perseguir o desapego no sentido como sendo defensivo. Porque muitas vezes a gente quer, eu estou desapegada, sou espírita, não é? Tenho que ser um espírita
cristão, seguir os preceitos do verdadeiro espírito, e aí, na defensiva, eu vou me desapegar, que é um mecanismo, muitas vezes, de fuga da realidade que é proveniente do medo de amar. E por medo de amar e de se entregar à vida, então o que acontece? As pessoas acabam perdendo de cultivar, de preservar a natureza, de preservar o outro, que é um outro extremo. É quando, num sentido mais asceta, que é aquele ascetismo, se isola do contexto social, dos familiares, ficam reclusos e achando que isso é desapego. Não, absolutamente não é desapego. Por isso que no Livro dos Espíritos, na questão 770, Allan Kardec já perguntava: que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? E os Espíritos respondem: duplo egoísmo. Então, a proposta de Paulo é viver nesse mundo e não ser do mundo, porque é o nosso desafio. Aí está o nosso desafio. Porque se isolar no centro, numa casa espírita, ou se isolar no templo, numa igreja, seja lá o que for, e não conviver com esse mundo, então não vai valer muita coisa. Nós não vamos exercitar a capacidade que todos nós temos que ter de desapegar, de viver com as coisas que ainda necessitamos, de viver com as pessoas e não colocar essas relações de forma estressante, de forma a controlar o outro. Então, a pessoa apegada, ela tem dificuldade, muitas vezes, de aceitar as perdas, não é? Essa impossibilidade de viver, crescer, sem nunca ter perdido algo. Aliás, nós não fomos preparados para as perdas, nós fomos preparados para ganhar. Não é? Seu destaque na escola, ser destaque entre os amigos, competição nos jogos, ser destaque na casa espírita como aquele que trabalha, que cuida melhor do outro. Nós fomos preparados para o destaque. E nunca para as perdas, a perda de posição, a perda de nossas crenças limitantes, enfim, não estamos preparados. Imagine aquele que tem um status social e de repente cai. Ele tem uma ruína financeira, quer dizer, é uma perda. Está preparado para isso? Para uma perda financeira, quer dizer, mudar de situação social no sentido nível social. E aí, as perdas físicas, por exemplo, da mutilação do corpo. Às vezes somos acometidos por alguma doença grave e tem que mutilar algum membro. Estamos preparados para a perda do nosso corpo, da mutilação? É uma questão a se colocar, como também para as perdas de pessoas através de mortes e separação. Estamos preparados para o desencarne dos nossos familiares? É um processo de perda, quer queira, quer não. E, se formos apegados, nós vamos, todos os dias, chamar mentalmente aquele ser querido para junto de nós. Aceitar as perdas da vida como um processo natural, como um processo que é natural para a reconstrução de um novo ciclo de vida. Aliás, sermos gratos por aquilo que não deu certo, pelo passado que não foi tão bom, ou que foi bom e durou até um tempo. Sermos gratos com tudo que nos acontece. E aí, nós temos essa capacidade de olhar para aquilo, para as nossas perdas, sob um novo ângulo, sob um novo olhar. Então, a morte não é a perda suprema de forma nenhuma, porque não existe morte. Existe o reviver para uma outra dimensão. Isso nos alimenta e isso nos conforta. Isso nos faz cada vez mais aceitação, ou em busca de uma aceitação, porque nós passamos por reações diversas diante da perda. Primeiramente, são 5 estágios
apresentados por Elizabeth Kübler-Ross, e ela vai colocar aqui nesses 5 estágios. O primeiro é a negação. Quando nós perdemos algo que nós estamos muito apegados, nós não queremos perder, o primeiro estágio é negar o fato. É não, de forma nenhuma, aceitar e negar. O segundo, ela vai colocar que é a raiva, ficarmos com raiva do processo de perda. E muitas vezes nos recuarmos diante da vida, ficarmos com raiva. Outro estágio é a barganha, querer barganhar com Deus. Deus, você traz de volta, né, ou a coisa, ou a situação financeira, ou o status, ou a pessoa que estava comigo. Querendo barganhar. E por fim, aliás, tem um outro estágio, que é quando a pessoa ela não deixa o estágio da barganha para a depressão. E é nesse estágio que é perigoso quando chega na depressão, porque nós não podemos aquilatar as consequências dos atos que poderão advir desse processo de perda quando estagiamos na depressão, até chegar a um suicídio, podendo chegar a um suicídio. Então, o fato é que Elizabeth Kübler-Ross vai nos colocar um outro estágio que é chegar à aceitação. Aceitação natural dos fatos da vida, das perdas da nossa vida, como um processo para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento. E uma experiência necessária, então nós encaramos esses processos de perdas não como apego, porque se for como apego, nós não vamos continuar vivendo. A nossa vida vai ficar travada. E nós estamos num mundo impermanente. Nesse mundo impermanente, obviamente, as coisas vão se transformando. As pessoas não são as mesmas, elas se transformam. Então, eu não posso congelar determinada pessoa em um estágio. Porque se eu a vejo apenas da forma como eu imagino que seja, não estou pronta para nenhum relacionamento. E aí, o sentido da existência, obviamente, é a gente encontrar a nós mesmos e entender os processos de perdas e não deixar ir. Deixa ir. Deixar ir. Os bens materiais, as pessoas, as nossas crenças, os nossos vícios. O mais difícil deles, de nós controlarmos, é o apego às ideias. Difícil. Particularmente, nós conhecemos uma pessoa em que tinha arraigado uma ideia, defendia essa ideia e não aceitava absolutamente nenhuma outra, a ponto de ter se isolado na vida. Acabou sem ninguém na vida e doente, escravizado às próprias ideias. São pessoas rígidas, petrificadas, congeladas no tempo e no espaço. Elas se congelam no tempo e no espaço e não abrem a mente para ideias novas e acabam sozinhas. Porque o ciclo da vida é de mudança, é de transformação. E aí nos perdemos. Aquilo que muitas vezes nós não queremos perder, acabamos por perder. E a nossa própria dignidade. Então, o desapego nos leva a desenvolver um amplo senso de liberdade e de confiança em nós mesmos. O desapego saudável, que é essa vivência que leva ao nosso crescimento íntimo e à expansão da nossa consciência. Então, o meio mais eficaz para combater o predomínio da natureza corpórea é praticar o quê? A abnegação e o desprendimento de si mesmo. E o desapego não significa, de forma nenhuma, abandonar o mundo em que vivemos, mas entender a existência terrena
como sendo transitória. O que é imortal, obviamente, é o verdadeiro é o nosso espírito. Ter essa ciência, para então poder chegar à conclusão: o que é desapegar-se? O que é deixar ir? A mente apegada a fatos, pessoas, é incapaz, né, de perceber a sua essência. E quando nós não somos capazes de perceber a nossa essência, nós entravamos o nosso próprio progresso. Então, apego, poderíamos perguntar, apego não seria consequência do amor? Eu quero que ele me ame, que fique ao meu lado o tempo todo, telefono, né, de manhã, tarde, de noite, não deixa em paz, fulano. Né? Às vezes quer estudar, não para as ligações, né? Fica apegado a outro, controlando, visualizando a que hora saiu, não é? No WhatsApp, para saber que horas foi dormir com quem estava falando. Esse apego ao outro, esquecendo de si. E aí, por que desapegar? Porque a mente apegada a fatos, pessoas, é incapaz de perceber a sua própria essência. Cuida de ti. Deixa aí. Desapega do que te faz mal, que emperra a tua evolução espiritual. Ame-se. Quando nós nos amamos, nós nos desvencilhamos de todo e qualquer tipo de mesquinharia, de picuinha, de querer saber da vida do outro, de controlar o outro. Porque nós estamos centrados na nossa essência e nós não temos tempo para perder com o outro. No que ele está fazendo, deixando de fazer, com quem ele está saindo, com quem ela está saindo, a que hora chegou, com quem chegou. Controlando, como se fosse o Senhor e aquele outro escravo ou a escrava. Nós não temos que viver escravos uns dos outros. Nós nascemos para sermos seres libertos, para voarmos. E para voar, para dar esse salto nas nossas asas, é preciso não estar com asas partidas. Essas asas partidas que muitas vezes as pessoas nos tolhem, deixando-nos numa gaiola como se fossem nossos donos ou as nossas donas. Ninguém absolutamente, nem Deus nos aprisiona. Porque somos nós mesmos que fazemos as nossas escolhas a partir do nosso livre-arbítrio. E aí, apego não seria consequência do amor? Você não pode ter rede social. Isso é amor? Você não pode sair com fulano. Você vai ficar falada, viu? Porque fulano é assim, faz isso, você vai ser falada também. Porque você está se relacionando com fulano, com ciclano, então você é isso. Jesus estava em contato com as prostitutas, os ladrões, e não se tornou prostituto, não é? Nem ladrão. Jesus era Jesus, e nós somos nós. Nosso modelo e guia é Jesus. E quando nós vamos segui-lo? A lição já foi dada há 2000 anos atrás. Então, não interpretar apego como amor. Não venha com essa. Isso é carência afetiva. Não entra nessa. Porque aí, amor vai escutar e valorizar o outro. O apego vai ignorar e depreciar o tempo todo, criticar, depreciar a imagem do outro. Você não sabe fazer isso, você não sabe fazer isso. Isso não é amor. Criticando o tempo todo o outro. Você nem acorda e o outro já está ali criticando. Apego, né, vai ignorar e depreciar. Amor vai pacificar e esclarecer. Vai trazer paz, harmonia. Você vai se sentir em paz ao lado do outro. O amor traz isso. O apego, né, vai trazer o quê? A inquietude, inquietação. E a confusão mental. Vai confundir.
O amor, ele vai renunciar e se dedicar. É capaz de renunciar e se dedicar ao outro incondicionalmente. O apego vai ordenar, vai impor. Você tem que ser isto. Inclusive, né, quando se relaciona, normalmente, durante o namoro, isso deixa eu casar. Que aí eu vou moldar fulano de acordo com o que eu quero. Não vai respeitar. Vai querer moldar o outro de acordo com as crenças limitantes que estabeleceu para que o outro amasse. Porque quem ama, ama. Independentemente do que o outro seja. Obviamente que esse é um amor, né, que nós ainda temos que construir. Porque o nosso amor ainda é condicionado. E aí, o amor, ele vai sempre encorajar, vai querer o crescimento do outro, vai querer que o outro evolua. Então, afaste-se, desapega daqueles que não querem que vocês evoluam, que vocês façam um curso universitário para melhorar, cursos de aprimoramento, seja lá o que for. Isso é apego para controlar o outro. O amor encoraja, portanto, ao crescimento, à evolução do outro em todos os sentidos, intelectuais, emocionais, espirituais. Não fica na competição, competindo com o outro para ver quem é melhor, quem fez mais cursos, quem participou mais cursos, quem ensina melhor, quem faz isso melhor, quem dá uma palestra melhor, seja lá o que for. Não é assim. Amor não é isso. Amor não intimida, porque o apego intimida. Nós nos sentimos intimidados quando o outro controla, quando o outro é apegado. E nos situarmos entre amor, apego, desapego, é o nosso desafio aqui na Terra. Por isso é que precisamos desapegar para conhecer a nós mesmos. E nós poderíamos colocar aqui uma fórmula que é: desapego leva ao autoconhecimento, que por sua vez leva à libertação, implica na libertação. Então, se eu começo o meu processo de desapego, eu chego então ao meu autoconhecimento, que por sua vez vai implicar numa libertação. E quando nos sentimos livres, libertos, liberdade, nós nos sentimos leves, nós passamos leveza para o outro, porque nós estamos bem conosco, nós não estamos presos aos conceitos, aos elogios, às depredações que o outro faça em relação a nós. Porque nós estamos nessa busca constante. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não estava dizendo isso à toa, gente. Quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é exatamente essa verdade que existe dentro de nós, de um amor a si, no respeito a si mesmo. E nesse respeito a si mesmo, desse espaço, desse tempo que existe dentro de nós, que vamos então nos libertar. Onde está a verdade? Na busca dos conhecimentos espirituais, que por sua vez, para chegar lá para entendimento, precisamos entender a nós mesmos. E aí, existem grilhões mentais. Esses grilhões mentais precisam ser destravados. E aí o desapego vai nos levar a esse amplo senso de liberdade e confiança em nós mesmos, que, por sua vez, no nosso calabouço, reside em nossos mais íntimos atos e atitudes. E é prendendo-nos a esses grilhões de nossa própria criação mental
que nós também fazemos com o outro, com aquele que nós dizemos que amamos. Com medo de perder. O que eu preciso abrir mão é a reflexão, então, que nós vamos deixar para todos nós. O que eu preciso abrir mão e o que eu preciso deixar livre para evoluir. A nossa meta aqui na Terra, a nossa meta existencial é o evoluir. E o que é que nós precisamos deixar ir? Desapegar de tudo aquilo que nos faz mal. E o que é que nos está fazendo mal? É o apego a algum bem material? É o apego a alguma sensação, alguma emoção desencontrada no campo sexual, no campo afetivo, seja lá o que for, de sentimentos? É o apego aos vícios que ainda nos dominam? Ou é o apego ao nosso ego? De achar que tudo tem que girar em torno de nós e só nós estamos certos, ninguém mais existe, só nossas crenças, só o que nós pensamos. Enfim, o que precisa abrir mão? É preciso saber quando, em que momento devemos abrir mão e deixar. Obviamente que é necessário o joio e o trigo conviverem, conforme nos diz Emmanuel. É necessário ainda nós vivermos nesse mundo de apego. E na nossa plantação, a plantação que devemos cultivar dentro de nós, esse trigo tem que crescer, tem que estar viçoso, mas há um momento em que vai ser necessário conviver com esse joio e um momento de libertação. Porque se nós não nos libertarmos, nem nós mesmos vamos nos suportar. Vai chegar um tempo, a gente pode estar ali deitado, né, numa cama que tem prego, você está sentindo prego e se acomoda. Às vezes a gente se acomoda à situação e fica lá, sentindo a dor. Ai, está doendo, reclama, tá. Mas vai chegar um momento que não vai ser só a dor do prego que está ali lhe incomodando. Vai ser um furo mais profundo na alma. E quando esse furo maior penetra na sua alma, a gente se liberta. Todos nós passamos por estágios da vida. E aí nós passamos por estágios de zona de conforto. E é nessa zona de conforto que muitas vezes a gente se encontra, que a gente não percebe quando precisa mudar. Estamos ainda presos ao casulo. E sem saber que podemos ser borboletas. E às vezes nos incomodamos por estar naquele casulo. Nos acomodamos por um longo tempo. Isso em todos os campos da vida. Nos acomodamos no emprego, que às vezes nós não estamos satisfeitos. Nos acomodamos nos relacionamentos que são desastres. Nos acomodamos nas nossas ideias preconceituosas. Nos arraigamos e ficamos cultivando isso. Até quando? É preciso a libertação. E aí, o que eu preciso abrir mão? Cada um faça a reflexão. Porque as águas que correm no rio, mas não no nosso interior. É preciso, então, que elas levem e que encontram pela frente, porque os rios levam aquilo que encontram pela frente. Mas nós nos apegamos ao inútil, né? E nos impedimos de desembocar no grande mar da vida que pode nos levar e oferecer a novos horizontes. É por isso que
é depois de a perda de um filho, por exemplo, que a pessoa vai uma fundação para ajuda aos outros. É nesse movimento de um processo de perda, de uma tsunami na vida, que a gente acorda, ou desperta com a dinamite. Muitas vezes a gente não desperta com o nascer do sol, a gente desperta com a dinamite. Vai. E aí? É nesse momento, então, desse processo que a gente percebe o quanto ainda era apegado. E aí, viver, como nos diz Paulo, viver como possuindo tudo, não é? Como ele nos diz, nada tendo, com todos e sem ninguém. Vamos nos lembrar de Paulo? É difícil isso que ele nos diz, né, nessa frase. Viver como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém. Ou seja, nós estamos no mundo, temos que conviver com a indumentária, com as vestes, com as coisas materiais. Mas nada disso aqui, tudo é transitório. Viver com isso, obviamente, é necessário. Nós não temos nada disso. Isso é ilusão, tudo. Tudo aqui é ilusão, o nosso corpo, não é? Nossas vestes, tudo isso aqui é ilusão. Não nos apegarmos a isso, às máscaras, às nossas personas. Nada tendo. Com todos, vamos conviver. Com nossos semelhantes, viver em sociedade. Não vamos nos afastar dessa sociedade. Vamos conviver, porque nós vamos aprender com o outro também. E sabendo que ninguém é de ninguém. Como ele diz aqui, com todos e sem ninguém, porque é dentro de si onde está a resposta para tudo na vida. Portanto, nada do que foi será do mesmo que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Lulu Santos, nessa música, consegue traduzir a impermanência da vida. Tudo passa. E tem uma mensagem de Chico Xavier em que ele vai descrevendo que tudo passa. Tudo passa, inclusive a nossa dor passa. Os nossos momentos de felicidade e alegrias passam. Só não passa uma coisa. Qual é? Deus. Este permanece. Permanece dentro de mim, dentro de ti, dentro de todos nós. Vamos então tentar destravar a trava da porta da tua vida, ainda fechada na tua fachada de egoísmo, do sentimentalismo escuso do teu ego. Emperraste o progresso do teu evoluir, aprisionou-te no casulo da inconsciência, sem tomar ciência da sapiência do teu existir. Recusaste o canto da solidariedade e na tua imaturidade descansaste na exterioridade, perdeste a idade no espaço petrificado do castelo construído das tuas ilusões. Sanções, estações infindáveis de culpa e medo alimentaram o teu interesse pessoal, aprisionado às coisas, às emoções, aos sentimentos desgastantes. Desperta, ó alma amiga. Encara a tua cara no espelho da tua alma e ama a ti mesma no alto encontro da tua libertação, deixando desabrochar o teu ser espiritual. Que Jesus nos ampare, que assim seja.